Oi, gente, tudo bem? Se você chegou aqui é porque você respondeu a pesquisa e ganhou essa aula sobre os 4 erros mais comuns, mais graves que você comete na hora de secar suas massas, né? Então, bora para essa aula. Bom, separei aqui 4 erros mais comuns para que você não erre mais, tá? Olha só, quando a gente pensa em produção de massas artesanais, seja para venda, seja para consumo próprio, a gente pensa logo que, massa artesanal, misturar farinha e ovos. Mas você já sabe que não é só mistura de farinha e ovos, né? A primeira coisa que a gente tem que fazer é escolher uma boa farinha com um teor de cinzas mais baixo para que a sua massa não venha oxidar. Beleza, escolheu uma farinha boa. E aí, Ana? E o resto? O resto eu te conto agora. A primeira coisa que você às vezes tem costume de fazer e que não sabe o porquê que a sua massa talvez oxide também, você escolheu uma farinha de qualidade, mas você usou os ovos fora da temperatura ambiente, você usou os ovos gelados. E isso pode influenciar diretamente no resultado da sua massa, porque a temperatura se transforma em umidade. Então, toda vez que você for produzir massa artesanal, você vai usar os ingredientes em temperatura ambiente, tá? Seja o ovo, a água ou a polpa de algum vegetal que você use para colorir as suas massas, tem que estar em temperatura ambiente, porque senão essa temperatura, seja ela quente ou fria, vai se transformar em umidade, vai mudar a textura da sua massa, vai umedecer a sua massa e automaticamente sua massa vai ficar mais, vai demorar mais para secar e pode ser que ela oxide mais rápido. O primeiro ponto é esse, usar os ingredientes em temperatura ambiente. A gente tem o costume de guardar o ovo na geladeira, né? Então, se você guarda o ovo na geladeira, tira um dia antes para produzir no outro dia, tá? O segundo erro mais comum é não se atentar ao clima da sua cidade. Se tá úmido, se tá seco. Quero que você saiba que o clima da sua cidade influencia diretamente o resultado final da sua massa. No clima seco, a massa tende a secar mais rápido. E se ela seca mais rápido, ela quebra. Então, no clima seco, você precisa aumentar a hidratação da sua massa, né? Se a gente usa aí uma média de 50% de hidratação, ou seja, vamos supor que você esteja usando 500 gramas de farinha e 250 gramas de ovos, você vai precisar aumentar a hidratação da sua massa para até 55, 60% de hidratação em relação à farinha, tá? Só aí você vai notar que a sua massa vai ficar mais hidratada. Você precisa também deixar a sua massa secar para que o glúten assente, para que a sua massa fique mais flexível e maleável, para que você consiga modelar a sua massa com mais facilidade. No tempo seco, ela fica mais quebradiça mesmo. Um outro ponto é observar se o clima está úmido, porque se o clima estiver úmido, você precisa diminuir a hidratação da sua massa, tá? Você vai diminuir para 40 a 45% a hidratação da sua massa, porque o clima já está úmido. Um outro ponto legal que você pode fazer é adicionar a sêmola na composição da sua massa, porque a sêmola equilibra essa umidade, ela não vai absorver tanta umidade, tanto da hidratação que você estiver usando, quanto do ambiente. Então, 2 pontos legais. O clima está úmido, diminui a hidratação da sua massa e use sêmola na composição, tá? Porque aí você vai ver que você vai conseguir equilibrar mais a textura da sua massa com o clima da sua cidade. Uma outra coisa faça a pré-secagem. O terceiro erro é justamente esse. Você não fazer a pré-secagem, não aplicar a pré-secagem. Você passa a massa no cilindro e já vai fazer as modelagens. E aí, se você faz a sua massa, passa ela no cilindro e não deixa ela na pré-secagem, ela perdendo aquela umidade excessiva, o que acontece? A sua massa vai, ou ela vai desmaiar, vai perder o formato. Se você fizer um garganelli, por exemplo, ele vai desmaiar. Ou, se você fizer um ninho, por exemplo, de fettuccine, talharim, tagliatelle, ele vai grudar, porque a massa ainda está úmida. Então, você precisa fazer a pré-secagem para tirar essa umidade excessiva
E só assim você vai começar a modelagem das suas massas, tá? Esse foi o terceiro erro, não aplicar a técnica de pré-secagem. E o quarto erro é colocar a sua massa para secar em um local abafado e escuro, sem circulação de ar, ou colocar a sua massa para secar onde tenha corrente de ar e colocar um ventilador ligado. Eu falo do ventilador porque eu tenho vários alunos que faziam isso antes de entrar para a escola. Então, colocar a massa no local abafado, escuro, vai fazer com que a sua massa mofe, tá? Quando a gente faz uma massa, quando a gente aplica, por exemplo, você aplicou todas essas técnicas aqui, você usou ingredientes em temperatura ambiente, você se atentou para o clima da sua cidade, você aplicou a técnica de pré-secagem, mas se você colocar a sua massa para secar no local abafado, sem corrente de ar, a sua massa não vai secar e vai começar a mofar de um dia para o outro. É muito rápido. Então, o ideal é você colocar a sua massa para secar num recipiente furado para que o ar circule por toda a sua massa e colocar num local seco e arejado, sem corrente de ar. Corrente de ar é diferente de circulação de ar. A gente quer que o ar circule, não que tenha uma corrente de ar direto na sua massa, porque a corrente de ar atrapalha, ela vai fazer a sua massa secar mais rápido do que o normal. E a massa precisa de, no mínimo, 24 horas de secagem. Veja bem, mínimo. Porque se em 24 horas ela não secou, você vai deixar mais. Agora, se ela seca antes de 24 horas, ela tende a quebrar, tá? A massa, ela tem que secar de dentro para fora, não de fora para dentro. É por isso que no clima seco, a sua massa quebra, é porque ela seca muito rápido. Então, o ideal no clima seco é retardar essa secagem de alguma forma, colocando um umidificador de ar no ambiente, trabalhando no ar-condicionado, tá? Aumentando a hidratação da sua massa, porque se ela seca rápido demais, ela vai quebrar e não tem jeito, gente, quebra mesmo. Eu tenho certeza que já deve ter acontecido com muitos de vocês. Da mesma forma que no clima úmido, a massa mofa mais rápido, a massa demora para secar e a massa oxida por causa da umidade, né? Então, no clima úmido, a gente diminui a hidratação. Bom, é isso. Falei 4 erros aqui que a gente costuma cometer com mais facilidade, que dá prejuízo. Eu espero que vocês não cometam mais esses erros e que vocês tenham aprendido um pouquinho mais com essa aula, tá bom? Um beijo grande para vocês. Tchau!